estávamos falando, né? Então aqui eu tenho um capilar venoso, tá certo? Aí, que caiu lá, né, gente? Vou passar o vídeo. E aí no capilar venoso, aqui, peraí, deixa eu puxar para cá, a gente tem uma PO2 de quanto? PO2 de 40, né? Porque ele vai refletir, ele vai entrar aqui, né? Ele vai entrar em equilíbrio, né? Então era 98, então vai ter o quê? Um fluxo de, de oxigênio, né? Vai ter um fluxo de oxigênio daqui para lá, para os tecidos, né? Então aqui tem meus tecidos, eu vou aproveitar e vou desenhar aqui. Então tem aqui minhas células, né? Aí o conjunto dessas células vai formar o tecido, então tem esse conjunto de células. E aí, então, eu vou ter, então, aqui 40. Então, 98 vai lá para 40, né? Vai sair, né? Do capilar arterial, vai para onde? Vai para os tecidos. E aí vai equilibrar, né? Então, a PO2 vai sair de 40. Tranquilo? Isso a gente já viu. Isso aí é em referência ao oxigênio. Agora, se a gente for falar em referência ao PCO2, né? O que é que acontece em relação ao PCO2? A gente vai botar aqui, então, de outra cor. Vamos botar aqui de... Aqui, botar essa cor aqui mais. Pronto. Vou botar um vinho aqui. Pronto. Então, aqui, ó. Aqui. Então, aqui, no capilar arterial, eu tenho quanto de PCO2? Então, no capilar arterial, eu tenho uma PCO2 de 40, não é isso? Milímetros de mercúrio. E aí o que acontece? Nos tecidos, eu vou ter uma PO2 de quanto? Eu vou ter uma PCO2 de 45 aqui, né? Então aqui a minha PCO2 é de 45 milímetros de mercúrio. PCO2. Então, se eu tenho uma PCO2 de 45 e aqui vem 40, o que acontece? Então vai ter o quê? O gradiente de pressão está a favor de quem? Do 45, né? Então vai haver um fluxo das moléculas de oxigênio, de gás carbônico, da onde? Daqui para cá, tá certo? Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter então aqui CO2, né? A gente vai ter CO2 aqui. Esse CO2 a gente já sabe, ele pode estar dissolvido no plasma, né? Ou pode estar combinado com a hemoglobina, ou pode estar em formato de bicarbonato. Nessa forma que eu botei aqui, é como se ele tivesse dissolvido, tá? Ele está dissolvido. Vamos botar aqui, esse aqui que eu dei exemplo para vocês está dissolvido. Aquele que corresponde a 5%, né? Mas lembrando que tem livros que falam 7%, né? Aí a pergunta é, por que esse gás carbônico ele é mais, ele tem uma maior quantidade no plasma? Porque ele é mais dissolvido, ele tem uma solubilidade maior. Lembra que a gente falou lá da solubilidade do CO2 é de 0,006, né? Enquanto a do outro é 0,003. Então, esse aqui é 0,06. Então, a solubilidade dele é menor, tá certo? Por isso que então a solubilidade do CO2, desculpa, é maior, né? Ele é mais solúvel. Então, por isso que dissolvido no plasma pode chegar a 7%, tá certo? Agora, a gente vai conversar o seguinte, que é isso que eu queria conversar na outra aula. Então, aqui eu tenho, vamos botar aqui, ó, vamos botar de outra cor, né? Vamos botar de, cadê? Vamos botar de, deixa eu ver aqui, vou botar vermelho, que aqui vermelho é uma laranja aqui. Então aqui eu tenho uma célula, tá certo? Chamada aqui, ó, células sanguíneas, né? Os eritrócitos, tá certo? Quem tem os eritrócitos. O que vai acontecer? Então, esse CO2 ele vai entrar no eritrócito também, tá certo? E aí quando ele entra no eritrócito, vai ter o que? A combinação do CO2 com a hemoglobina.
Eu vou pegar aqui o desenho. Vou fazer aqui um pouquinho maior, só que eu vou botar aí. Então aqui eu estou fazendo um pouquinho maior, tá, gente? Aqui é isso aqui, ó. Estou fazendo isso aqui, só que no... Aqui, ó. É isso aqui que eu tô fazendo para vocês enxergarem aqui, ó. Vou trazer para cá. Tá certo? Aqui, trazer para cá isso aqui. Tá, gente? Pra gente entender aqui, tá? Então, o CO2, olha só. O CO2, ele vai... Tem aqui a hemoglobina, tá? A gente já bota aqui, que tem aqui... A hemoglobina tá aqui, tá? Dentro do eritrócito, né? HB. Olha só. Isso tá acontecendo aqui, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos botar de azul mesmo. Não. Aqui os eritrócitos aqui, nesse aqui já. Olha, a gente vai analisar os dois tipos, tá? Tanto no lado capilar arterial como no capilar venoso. Aí vamos pegar aqui de novo. Vou pegar aqui a cor aqui. Pronto. Então a gente vai... Então a gente aqui vai trabalhar aqui agora para a gente ver aqui. Vou pegar aqui. E aqui a gente já bota aqui para a gente comparar, tá? Então aqui é o eritrócito do capilar arterial. Tá? Esse aqui é... Vamos primeiro analisar o capilar arterial. Vamos analisar primeiro esse aqui. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para o lado para ficar mais organizado. Vamos botar assim. Não é melhor? Aqui, pronto. E aí, aqui HB, que é hemoglobina. A gente tem a hemoglobina aqui no eritrócito, aqui no eritrócito. Pronto. Na hora a gente vai analisar os dois, tá? Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Pronto. No caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai apagar isso aqui. Aqui. E a gente vai refazer aqui. Pronto. Não. Deixa eu voltar aqui. Vou botar o... Não. Aqui. Vou fazer isso aqui, né? Aqui, ó. Pronto. Tá certo? A gente vai analisar os dois aqui agora. Então, vamos lá. Então, tem a hemoglobina aqui, né? Eu tenho os eritrócitos aqui, são os eritrócitos. Olha só. O que está acontecendo aqui desse primeiro desenho? Eu tenho uma hemoglobina que está associada com o O2. Tá certo? Com O2. É isso que eu tenho aqui, tá? O que é que eu tenho aqui também? Eu tenho aqui um pH baixo. No caso, pH alto, desculpa. pH alto é ácido, né? Ácido. Desculpa, básico. Desculpa, gente. Foi mal. Básico, não é isso? Então vamos botar aqui 740. Vamos tendendo a ser básico, né? Porque a gente sabe que 740 ele é neutro, né? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, ele é neutro. Vamos botar aqui, ó. pH neutro. Vamos fazer o seguinte, ó. pH normal. Tendendo, vamos botar assim. A ser básico, né? Tendendo a ser básico. Ele tendendo a ser básico. Então vamos botar aqui ele de 7,45. Tá certo? Vamos botar o pH disso aqui. Vamos botar isso aqui que vai ficar legal. Pronto. Olha só. Então, aqui tem a oxihemoglobina. O que acontece? Quem é o principal determinante dessa dissociação aqui da hemoglobina com oxigênio? É quem? Que a gente já discutiu. É o pH. Não é isso? Quando chega aqui na parte capilar venoso, olha o que acontece. O pH ele vai cair 0,02. Então ele vai cair
Olha só, ele vai passar a ser 7,43. Vocês concordam comigo que ele tornou-se um pouco mais ácido? Ele é normal, tá? É o pH normal. Mas eu falo o seguinte, para o que ele estava de 7,45, ele tornou-se um pouco mais básico, mais ácido, não é isso? Mais ácido. Então, isso aqui, o que foi que a gente já discutiu? Que a acidez, o que é que faz? Faz com que haja uma dissociação da oxihemoglobina. Não é isso? Né? Então, mas principalmente o fator que vai fazer essa dissociação da hemoglobina com o oxigênio é o pH? Não. Quem é o principal? O PO2. E quanto é o PO2 aqui nesse lado? O PO2 aqui, a gente botou aqui. Ó. Ele está de quanto? Ele está de 40. Não é isso? Ele está de 40. Isso aqui é referente a isso aqui, tá, gente? Vamos arrumar aqui para não ficar depois sem a gente entender. Vamos ver, será que dá para apagar isso aqui? Dá. Aí, deixa eu fazer aqui melhor, peraí. Vou botar um azul aqui. Esse azul, né, que a gente usou, não. Foi esse. Aqui, só para ficar mais legal. Aqui, arrumadinho. Pronto. E aí a gente arruma aqui, ó. Isso aqui, o PSO2 aqui, né, dentro do coisa, né? Pronto. Então, o pH aqui, sim. E o PSO2 aqui é de quanto? A gente já falou, né? Que aqui vamos copiar, colar aqui. Quanto é que vai ser o PCO2? O PCO2 vai ser de 45, né? Ele vai ser de 45. PCO2 de 45. 45. Olha só. Isso aqui que nós estamos vendo é o que vai gerar toda essa dissociação da oxihemoglobina. Por quê? Quando ela chega aqui, quanto é que está a PO2? PO2 está de 40. Então, não é isso? Então, isso aqui, ó, quando ela está aqui de 98, olha cá, está 98. Né? E aí eu tenho aqui o tecido com 40. Ele começa a entregar. Quando começa a entregar, eu começo o quê? A ter uma redução da PO2, o quê? Que é o que está dissolvido no plasma, não é isso? Cai. E aí começa a hemoglobina também entregando o quê? O oxigênio. Então, esse oxigênio aqui, ele vai. O que acontecer aqui nesse momento? Ele vai sair, né? Ó, o oxigênio. Vou botar aqui, ó. Saída do oxigênio. E quem foi que fez essa saída do oxigênio? O pH e também, principalmente quem é primeiro, gente, a PO2, a pressão de oxigênio. E em segundo lugar também, vamos botar aqui o pH, não é isso? Que faz essa dissociação. E aí, o que acontece nesse momento? Quando o oxigênio, saída normal, saída do oxigênio, saída do O2, oxigênio, do oxigênio, tranquilo? Quando há essa saída do oxigênio, olha só, lembra que nós falamos, esse meio aqui ele é o meio que mais ácido, e ele tem aqui também íons H+, aqui. Por que ele tem íons H+? Apagar aqui. Ele vai ter, então a gente vai ter o CO2, né? Então, assim, então a gente vai ter lembra que a gente conversou a gente vai ter então aqui, ó, peraí, íons H+ aqui no plasma, que vai ter o quê? Que vai ter as proteínas plasmáticas que vão fazer o quê? Vão tamponar esse H+, tá? E aqui também eu vou ter íons H+ também, tá certo? Quando o oxigênio ele sai, esse H+, ele vai se associar com a hemoglobina, tá certo? Então ele vai se associar com a hemoglobina. Então a gente vê que, e olha só, é interessante isso. E a gente aqui também vai ter o quê? CO2, não é isso? O gás, ele não vai entrar aqui também o CO2? Vai entrar também. E a hemoglobina,
ela também se associa com o CO2, tá certo? É como se o H+, ele facilitasse a combinação da hemoglobina com o CO2, tá certo? Então, a gente vai ter a proteína, a hemoglobina, que é uma proteína, ela fazendo ligação tanto com H+, como CO2, tá certo? Essa ligação que a gente vê chama-se carbohemoglobina, ou então carbo aminohemoglobina. O amino é porque é o seguinte, a hemoglobina tem no seu terminal um grupamento chamado amino, tá certo? Então fica carbo, amino do grupamento hemoglobina, tá? Então fica carbohemoglobina, pode ser chamado também. O que é o carbo? Eu prefiro chamar assim, carbohemoglobina. Então essa ligação CO2 e HB chama isso, tá certo? Carbohemoglobina. Então, teve que ter a saída do oxigênio, aumento da afinidade do íons H+, com a hemoglobina e com o CO2. Isso aqui que nós estamos vendo, nada mais, nada menos que é o efeito Aldane. Efeito Aldane. O efeito Aldane é justamente o que acontece no efeito Aldane. Toda vez que eu tenho PCO2, né, aqui é dentro da célula, né, é dentro do vaso, né, gente? A gente está analisando isso aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro. Quando eu tenho PCO2 alto, não é isso? E eu tenho uma redução da PO2, vai haver a saída do oxigênio e isso vai facilitar a afinidade da hemoglobina pelo CO2. Quando os íons H+, eles entram em contato com a hemoglobina. Gente, só lembrando uma coisa. Os sítios do oxigênio e os sítios do CO2, do gás carbônico, são diferentes na hemoglobina. Não, eles não competem pelo mesmo sítio, viu? A gente tem que saber isso, tá, gente? Tem que lembrar. Ou seja, o que é que eu vou dizer aqui agora para vocês? A saturação venosa, aqui está de quanto? Isso tudo a gente já viu nas outras aulas, né, gente? É só revisando. Então, a saturação venosa de oxigênio vai estar quanto? Vai estar 70%. Ou seja, o que isso significa? Quanto maior quanto mais a saturação estiver menor, mais facilidade da associação entre o oxigênio, entre o CO2, o gás carbônico e a hemoglobina, tá certo? Quanto mais eu tenho a redução da hemoglobina, porque aqui houve a saturação está de saturação está 70%, né? Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho hemoglobinas reduzidas. O que são hemoglobinas reduzidas? São aquelas hemoglobinas que não estão com oxigênio, chama assim, tá, gente? Então, hemoglobina reduzida, está reduzida, tá? Então, quanto maior aqui, quanto no caso, quanto menor a saturação, não é isso? Quanto menor a saturação, maior vai ser a associação com o gás carbônico, tá certo? Aqui, por exemplo, a saturação aqui é venosa, né? Porque aqui está no capilar venoso. Mas aqui a gente não vai chamar venoso, né? Do lado de lá. Aqui a gente vai chamar o quê? Arterial. E a saturação aqui, arterial, está de quanto? A saturação aqui, arterial vai estar de 97, tá certo? Vamos botar aqui, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Saturação, SAT de O2 vai estar 97. Quando eu tenho uma SAT de 97, eu tenho, então, uma afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Aqui, nesse caso, como eu tenho uma queda da saturação, quanto mais a hemoglobina reduzida, maior vai ter a associação da hemoglobina com CO2, tá? Esse transporte aqui, que a gente está vendo, ele corresponde a 5% também, mas tem livros que falam que pode chegar a 23%, tá? Mas a gente pôs aqui 5,5 e para a gente lembrar que a principal forma de transporte não é essa, é aquela outra que nós já vimos na aula anterior, no vídeo anterior, que é a principal forma é pelo íons bicarbonato, tá certo?
Inclusive, só vendo aqui, eu acho que eu falei, não falei? Nesse. Falei aqui, falei o que acontecia, né? Aí desenhei aqui. Deixa eu ver se eu fiz tudo aqui. Tá, acho que aqui eu fiz tudo. Aí, gente, olha só para dar um resumido aqui nesse efeito, já que a gente está falando dos eritrócitos, tal, não sei o quê, vamos aproveitar e já falar dos íons de bicarbonato aqui junto, tá? Vamos botar aqui já junto, vamos fazer já a inclusão dele aqui logo. Vamos aproveitar aqui, vamos falar do pulmão. O que vai acontecer no pulmão? No pulmão vai acontecer tudo o contrário, vai ser tudo diferente. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um traço, a gente vai repetir aqui, então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer aqui. Aqui é um alvéolo. Vou escrever aqui, alvéolo. Aqui, alvéolo. No alvéolo tem o quê? Uma PO2 de quanto? PO2 de 103. E minha PO2 de 103. Aqui. 103 o quê? Milímetros de mercúrio. E a minha PCO2 e a minha PCO2 ele é de 40 milímetros de mercúrio. Isso aqui é dentro do alvéolo, né? Então aqui é dentro do alvéolo. Então no alvéolo eu tenho isso aqui. E aí eu vou passar o quê? Eu vou passar o meu capilar lá. Vou desenhar aqui meu capilarzinho. Vou botar de outra cor, tá, gente? Para não ficar... Então aqui eu tenho o meu capilarzinho que vai passar aqui. Tem aqui meu capilarzinho que vai passar aqui. Deixa eu botar maior, porque como a gente vai botar muita informação aqui para não atrapalhar. Então, a gente tem aqui, eu nem sei se eu botei maior, né? Mas acho que aqui dá. Vamos lá. Então aqui eu tenho o quê? O capilar do tipo venoso, né? Nesse lado aqui eu vou ter o quê? O meu capilar do tipo arterial. Então aqui, peraí. Aqui eu vou ter meu capilar arterial. E aí, o que vai acontecer? Eu vou vir com uma PO2 de 40 milímetros de mercúrio e vou vir com minha PCO2 vem lá dos tecidos, né, gente? Depois isso aqui é produto do que está trazendo do tecido. E eu vou vir com uma PCO2 de quanto? PCO2. Vou vir com a PCO2 de 45, tranquilo? E aí o que acontece? Quando ele chega aqui, ele vai encontrar um alvéolo. Ele vai encontrar um alvéolo que está com 40. Se aqui... vamos lá, primeiro oxigênio. Qual vai ser a direção do oxigênio? Vamos fazer aqui. A direção do oxigênio vai ser daqui para cá. Não é isso? Que vai ser de quem? Do O2, do oxigênio. Tá certo? Porque ele vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E aí, com isso, a minha PO2 vai sair de quanto lá no sangue arterial? Vai equilibrar, já equilibrou lá, e aí vai sair com a minha PO2, vai sair com 100, vai equilibrar. Quanto é que eu botei lá? 103. Então vai sair aqui com 103 milímetros de mercúrio. E a minha PCO2, que vamos botar aqui. E a minha PCO2 vai sair de quanto? PCO2 vai sair de 40 milímetros de mercúrio. Não é isso? Acho que botei... Isso é isso aqui. E qual é a direção do CO2? Se aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 45, o CO2 vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair do plasma, lá do capilar arterial e vai lá para o alvéolo para ser exalado.
Beleza? Pronto. Ele exala e chega aqui com 40. Tá certo? Beleza. Aí aqui, como eu já disse, eu tenho meus eritrócitozinhos. Vou fazer aqui. Ah, vamos aproveitar e já fazer logo aqui, peraí, cadê? Aqui a saturação. Vamos botar aqui, tá? Saturação venosa de O2. Vamos botar aqui 75%. Tá? Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Deixa eu ver. E aqui eu vou sair com a saturação SAT de O2 de quanto? De 98. 97%, tá? Mais ou menos. 7%. E agora vamos fazer aqui nossos eritrócitos. Cadê nossos eritrócitos? Sim, aí vamos aproveitar aqui. Já caracterizar esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui que eu estou vendo, ele é uma característica. Né? Vamos botar assim, características desse ambiente. Ele é o quê? Esse ambiente aqui, ele é mais o quê? Ambiente. Ele é mais o quê? Ele é mais básico. Tem um pH mais alto. Então, pH mais alto, né? Maior 2, né? Olha lá, novela tem maior 2, né? Menor 2. Menor 2, né? Menor CO2. Vocês percebem que ele menor PCO2, ele é um ambiente, ó, esse ambiente aqui, né? Que a gente vai ver aqui agora, ele é assim, esse ambiente aqui, tá? Ele é ele aqui, vou pegar aqui, ó. Então esse ambiente aqui do capilar arterial, ele tem essas características, tá certo? Ok. Então agora a gente vai fazer as célulazinhas. Eu acho que cadê o aqui? Vamos botar em verde. Aqui, botar em verde aqui, tá? Vamos botar assim. Então a gente vai analisar aqui, ó, de preto. Vou botar aqui a cor preta. Então aqui, vamos fazer análise desse aqui. E a gente vai fazer análise desse aqui, do que vai acontecer com esse eritrócito, né? Vamos botar aqui, cadê o lápis? Aqui, termina aqui. Pronto, vamos ver aqui o que, é que vai nascer. Vamos pegar aqui o verde. Vamos botar aqui o verde de novo, né? E aí vamos crescer aqui, fazer o desenho do círculo. Pronto. E aí a gente vai ter aqui os nossos eritrócitos e vamos analisar aqui os nossos eritrócitos. O que vai acontecer aqui, tá? Olha só. Então aqui eu tenho o que? Eu tenho uma HB, hemoglobina, que está com o quê? HB que está com CO2 e está lá com H+. Né? Está lá tamponando o H+. Aqui, que está aqui com H+, também. Tá certo? Esse aqui é o ambiente que eu tenho. E aí, o que vai acontecer aqui nesse ambiente aqui agora? Então, eu tenho aqui de novo, né? Esse aqui. Nesse ambiente, esse H+, ele aqui, vou botar aqui. Ele vai sair da célula, né? E eu vou fazer etapa por etapa para a gente eu explicar para eu falar. Olha só. E aí a gente vai falar do efeito Bohr, não é isso? O que acontece? Nesse momento aqui, eu tenho um PO2 alta. Então, um ambiente que tem um pH mais alto, né, mais básico, né, maior 2, ou seja, maior que, eu tenho maior que, maior PO2. Então, vamos lá? Escrever aqui maior PO2. Maior PO2. Então, se eu tenho maior PO2, o que acontece? Vai se combinar o quê? Vai se combinar o oxigênio com a hemoglobina, tá certo? Vai se combinar o oxigênio com